Eu não sei vocês, mas me passa um filme na cabeça. Eu lembro que quando a gente saiu da chácara e veio pra cá, eu fui a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de pregar e subir nesse altar. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de ser a última pessoa antes de que a gente expandisse. E ver tudo isso que Deus está fazendo. Cada vida que tem se chegado aqui, cada vida que foi transformada, cada pessoa que foi resgatada. Esse louvor fala, é a presença. Não é pastor, não é líder, é a presença do Senhor. Quando nós damos liberdade para a presença estar em nosso meio, fazer parte da nossa vida, da nossa rotina diária, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Nós possamos continuar vivendo essa presença, buscando esse mover, essa atmosfera todos os dias. Porque enquanto eu estava ali orando, o Senhor veio fortemente em meu coração e falou: filho, esse é o começo. Eu estou te dando essa oportunidade para você lembrar que no primeiro dia você via algumas vidas, poucas cadeiras, uma igreja que ainda não estava pronta. Mas hoje você vê essa igreja cheia, onde não tem mais espaço para as pessoas sentarem, onde a minha presença se faz real no seu meio, onde eu estou alargando as paredes, eu estou aumentando o lugar, eu estou trazendo vidas para serem resgatadas. Mas Ele me deixou algo claro: filho, é só o começo. Estejam preparados para o sobrenatural do Senhor, porque a família Church está vivendo apenas 1% daquilo que vai viver por completo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado por aquilo que nós já vivemos até hoje. Obrigado por cada vida que tem se chegado a este lugar, Jesus. Nós nos rendemos à Tua presença, nós nos rendemos a Ti, Pai. Mas nós queremos mais, e mais, e mais, e mais, e mais da Tua presença, e mais do Teu mover, Jesus. Então venha sobre nós, Pai. Incendeia este lugar, incendeia cada vida que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre nós, Jesus. Oh, Jesus, eu amo a Tua presença. E porque eu amo a Tua presença, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Jesus, eu amo a Tua presença. E a chave do meu coração é Tua. E a chave do meu coração está nas Suas mãos, Jesus. E é Tua, é Tua. E a chave do meu coração, e é Tua, e a chave do meu coração, ela é Sua, é Tua. Porque eu amo A Jesus, eu amo a Tua presença. e porque eu amo
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa atmosfera, Jesus. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Pai. Obrigado por esse 1 ano e 2 meses que nós estamos aqui, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui o Senhor nos guiou, Pai. Até aqui o Senhor abriu os caminhos, as portas. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós pudéssemos estar vivendo o sobrenatural, Jesus. Que essa noite não seja uma noite qualquer, não seja uma noite comum, mas que nós possamos sair daqui preparados para viver o extraordinário do Senhor. Porque até aqui nós já vivemos o bom, mas a partir daqui nós viveremos o extraordinário. Pai, nós cremos nisso, Pai, nós profetizamos, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu, mas nós queremos mais, Jesus. Nós estamos prontos, Pai. Nós estamos preparados para aquilo que o Senhor ainda vai fazer pela nossa igreja, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Celebre a presença dEle neste momento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos e comece a sentir essa presença. Comece a sentir e se mover. Comece a sentir essa atmosfera. Você sente o Senhor te tocando. Você sente o Senhor no seu ouvido e falando: filho, filha, continue. Filho, filha, esteja preparado para o sobrenatural. Filho, filha, esse é o começo. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Será que você poderia levantar a sua mão e declarar palavras de afirmação para a presença do Senhor? Deus, Tu és lindo, Pai. Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és todo poderoso. E obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua plenitude, pela Tua graça, misericórdia, bondade. Obrigado porque até aqui nós estamos aqui de pés e firmes, vivendo o nosso propósito, o propósito daquilo que o Senhor tem preparado para a gente, Pai. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, conduzir este momento, essa palavra, esse mover, Pai. E que esse mover, que essa presença não venha se perder, Jesus. Que essa atmosfera continue, Pai, em nossas vidas nesta noite, Pai. Conduz este momento da ministração, da mensagem. Usa a minha vida como um instrumento do Senhor, Pai. Ainda com as minhas falhas, defeitos e fraquezas, Pai. Mas que o Senhor possa derramar um óleo sobre minha cabeça, Pai. E falar aquilo que o Senhor quer falar, Pai, com a nossa igreja, Pai. E ministrar sobre cada vida, Jesus. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te agradeço. No Teu santo nome. E obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém? Pode sentar no seu lugar. Fique à vontade. Vocês me perdoam se eu não tiver controlado hoje aqui, porque hoje eu estou fora do controle. Hoje eu não estou conseguindo, não está cabendo dentro de mim, é tanto de emoção que eu estou sentindo por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Foi o que eu falei. Está passando um filme na minha cabeça. Então, pouco tempo, em apenas, eu lembro que foi no dia 2/6/2024, o primeiro culto aqui dentro dessa igreja. E a palavra de hoje, ela não podia ter um tema diferente para a gente falar sobre essa expansão. Eu ia deixar para colocar o tema depois, mas pode colocar o tema, Isa, para a gente? Seja autêntico. A família Church surgiu um pouquinho mais de um ano. Todos conhecem inúmeras igrejas. Só no nosso bairro deve ter mais de 30, 40 igrejas. E a família Church é uma igreja nova. Mas é uma igreja que poderia ter falado: não, a gente vai se espelhar em todas as igrejas. Eu quero pegar todos os aspectos de cada igreja. Mas não. O Senhor deu uma nova visão, uma nova porção, um novo direcionamento, um novo caminho. E a família Church surgiu. Mas por que a família Church é parede preta? Porque o Senhor quis que fosse. Seja autêntico. Tenha
identidade? Tem a identidade de Cristo. O ser autêntico é ser verdadeiro, é ser real. Ser autêntico é carregar as marcas de algo. E a família Church carrega a identidade de Cristo. Carrega as marcas de Cristo. A família Church, eu vejo que depois desse 1 ano, a cada dia que se passa, nós carregamos a autenticidade celestial. Nós carregamos a identidade do céu. Não por mérito de nenhum de nós, mas pelo aquilo que o Senhor está fazendo mesmo. E não poderia ter um testemunho, uma palavra melhor, que pudesse representar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós só estamos expandindo, nós só estamos crescendo, porque nós carregamos a presença. Porque nós buscamos essa presença todos os dias. Porque nós carregamos uma identidade, um DNA. E esse DNA, essa identidade é do Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas eu sou novo ainda, eu tenho apenas 23 anos. Não cresci dentro de uma igreja, então nem sempre eu tive os direcionamentos firmados em uma palavra. Mas meus pais sempre me orientaram a ser uma pessoa de caráter. Mas é claro que quando nós estamos em uma escola, quando nós temos contato com outras pessoas, com roda de pessoas, onde nós vemos que existem pessoas que talvez não vivem a fé, não acreditam na presença, na palavra do Senhor. Muitas vezes os assuntos não são assuntos que vão nos edificar. Eu já me vi por diversas vezes dentro de uma roda de amizade, seja na escola, seja em um outro ambiente, tentando me encaixar. E para que eu conseguisse me encaixar nessas rodas de amizade, nesses ambientes, eu precisava mudar a minha essência. Eu precisava mudar aquilo que eu era de verdade. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes dentro do nosso trabalho, quantas vezes dentro da nossa escola, quantas vezes dentro da nossa faculdade, quantas vezes dentro da nossa própria casa, nós mudamos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade para ser aceito. A família Church só está expandindo porque ela nunca mudou a verdadeira identidade de Cristo. Porque ela foi autêntica do começo até agora. É por isso que ela está crescendo. E essa palavra ela vai vir de frente para a gente como um confronto, para que a gente realmente continue carregando a verdadeira autenticidade, a verdadeira identidade de Cristo. Para que a gente não deixe se levar pela emoção, para que a gente seja aceito em algum lugar, para que a gente tenha novas amizades, para que a gente alcance algum cargo novo, mas para que a essência do começo continue sendo a mesma para sempre. Para que aquela verdadeira identidade que sempre esteve dentro de nós não venha se perder. Nós estamos em um mundo onde nós somos induzidos a vivermos uma vida de máscaras, onde o nosso ambiente de trabalho ele tenta nos forjar de uma forma que você chega no seu serviço, você é uma pessoa. Você chega dentro da sua casa, você é outra pessoa. Você entra pela porta da igreja, você se torna uma outra pessoa. O mundo tenta colocar e implantar na nossa mente que os ambientes onde nós estamos, cada ambiente precisa ser uma nova personalidade, uma nova pessoa. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos do Senhor, a autenticidade, a identidade dele não muda. E quando nós vemos que a identidade de Cristo não muda, nós somos filhos e temos o mesmo DNA do Pai, a nossa identidade também não pode mudar pelos ambientes. Mas nós precisamos carregar as marcas do Senhor, aonde quer que nós estejamos, aonde nós formos. E a sociedade nos pressiona a nós sermos algo que nós não somos. No colégio é preciso agir de um jeito para ser aceito. Na internet é preciso aparentar uma vida perfeita para que nós conseguimos ter like, visualizações. Em casa, muitas vezes, nós nos sentimos forçados a esconder os nossos verdadeiros sentimentos para que não haja talvez uma briga.
Mas hoje o Senhor quer colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós carregamos uma identidade, e essa identidade não pode ser mudada pelo ambiente em que nós estamos frequentando. Porque quando nós temos diversas personalidades, nós não somos nada. Quando nós tentamos ser tudo, a nossa mente não consegue raciocinar todas as informações. Então tudo que nós fazemos é tudo pela metade. Tudo que nós fazemos é sem direção, sem um norte. Mas quando a nossa identidade é firmada em apenas um caminho, que é seguir os ensinamentos, os passos e ser como Jesus foi aqui na terra, a nossa identidade é firmada em um só propósito e a nossa vida começa a caminhar melhor. Que nós possamos carregar essa única identidade. Será que Deus nos criou para viver dessa forma, sendo moldados pelos ambientes, pelos lugares que nós frequentamos? Será que o Senhor te criou para viver assim? Sendo uma pessoa em cada lugar? Tendo uma personalidade em cada lugar? Será que nós precisamos mudar quem nós somos para verdadeiramente ser aceito? Não. Nós não precisamos. A prova viva está aqui. No que novamente, eu vou repetir hoje várias vezes isso, a nossa igreja está vivendo. Ela nunca precisou mudar a identidade para que ela continuasse crescendo. Nós também não precisamos mudar a nossa identidade. Nós não precisamos mudar o nosso caráter. Nós não precisamos mudar o nosso verdadeiro eu, para que a nossa vida comece a caminhar melhor. Seja quem você é, mas procure se espelhar naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja uma cópia do Pai aqui na terra. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Siná, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Então eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar assim impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou que a comida e a bebida de vocês, se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você observar. E então ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. E passado 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida
e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, ele sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, os chefes dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir o rei. E o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores de todo o seu reino. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos chamou de forma única. E esse pequeno trecho, essa pequena história, esse pequeno texto nos ensina que esses 4 jovens não precisaram se moldar aos padrões daquele lugar para que eles realmente cumprissem com o objetivo que precisava. E o Senhor também nos diz hoje, você não precisa também se moldar aos padrões deste mundo para que você seja aceito. Você não precisa se conformar com aquilo que o mundo tem tentado implantar, para que a sua vida continue evoluindo. Seja quem você é. Faça aquilo que eu te pedi para fazer. Esses 4 jovens nos mostraram que não foi necessário eles provarem de toda aquela ganância, de toda aquela comida do rei, para que eles fossem os mais inteligentes, os mais sábios, os mais espertos, os mais ágeis. Mas através da identidade firmada que eles carregavam, o Senhor os abençoou. O Senhor os edificou. E o Senhor os deu inteligência, sabedoria. E é o que o Senhor nos diz hoje. Filho, continue na identidade que eu te dei. Filho, continue carregando as minhas marcas, porque se você cumprir com o chamado e o propósito que eu derramei sobre a sua vida, você não se desviar do caminho, você não se acomodar e se conformar com este mundo, com os padrões que o mundo tem tentado lançar sobre você, e se você não entrar em rodas que eu não te chamei, eu vou te abençoar, eu vou te guiar, e você vai ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que vai carregar as minhas marcas, mas uma pessoa que vai ser vitoriosa por aquilo que eu te dei. Se nós continuarmos carregando as marcas do Senhor, nós vamos vencer, nós vamos crescer. Seja autêntico. Mas o que significa ser autêntico? Autêntico, ele é um adjetivo que significa verdadeiro, genuíno, legítimo, real, positivo e que não é falso. Quando nós compramos algum produto, a primeira coisa que nós olhamos é o quê? A marca. A marca é a autenticidade daquele produto. A marca é o que aquele produto representa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a marca que eu e você temos representado? Qual é o selo que nós temos carregado? É o selo, a marca, a identidade do Senhor? Ou nós estamos selando em nossas vidas, em nossos padrões, em nosso estilo de vida, as marcas que o mundo tem tentado implantar? Que nós possamos carregar o selo autêntico, celestial do Senhor. E hoje nós vamos aprender a como viver de forma autêntica diante da presença de Deus, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo de onde nós precisamos ir ou parar de ir. Mas nós vamos aprender que vale a pena nós sermos pessoas autênticas e carregar a identidade de Cristo. E a primeira lição que o Senhor quer nos ensinar hoje é que Deus nos criou de forma única. Deus te criou de forma única. Você não precisa se parecer com ninguém. Você não precisa ser ninguém. Seja você mesmo. Faça aquilo que o Senhor te criou para fazer. Eu sempre gosto de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus te criou de forma única.
O Senhor criou cada um de vocês de forma única. Cada um de nós temos nossos próprios talentos, as nossas próprias facilidades, habilidades, mas também os nossos próprios defeitos e falhas. Mas jamais perca a sua verdadeira essência. E em Salmo 139, o Senhor nos deixa bem claro isso quando Ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Antes mesmo do ventre da sua mãe, o Senhor te formou. Ele planejou a sua vida. Ele planejou o seu futuro. Ele te escolheu. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já tinha um plano para mim e para a sua vida. Cada detalhe da nossa personalidade, da nossa aparência, dos nossos talentos, foi tudo pensado pelo Senhor. Tudo. Talvez você se diminua por aquilo que você é. Talvez você ache que você é uma pessoa que não carrega talentos, que não tem habilidades. Mas você tem habilidades, você tem talento, você tem particularidade só sua. E o Senhor te formou dessa forma. Talvez você só precisa descobrir quais são as suas habilidades. Mas você é especial. Você é mais do que especial para o Senhor. Não se diminua, não se ache menor do que as outras pessoas. Não se ache menos capaz, porque talvez você não consiga vir aqui à frente e falar em público, por exemplo. Deus te deu outras habilidades, Deus te deu outros talentos. Desfrute daquilo que o Senhor te deu. Você não é menos do que ninguém, por ter ou não ter algum talento. Você é especial, como todos nós somos para o Senhor. Muitas vezes nós tentamos nos encaixar nos padrões deste mundo. Muitas vezes nós queremos ser aceitos e para isso nós sacrificamos aquilo que o Senhor fez, que foi nos criar de forma única. Mas Deus nos convida a sermos pessoas autênticas e fiéis àquilo que Ele nos criou para ser. Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria que você imaginasse agora que você recebesse um presente muito especial de uma pessoa muito querida, uma pessoa que você ama muito. Só que esse presente não foi um presente qualquer. Não foi um presente comprado, mas foi um presente feito de forma artesanal, especialmente para você, com o seu nome. Mas, por certo momento, você pega esse presente e você decide vender ele, porque você precisa talvez de algum dinheiro, arrecadar algumas finanças. E você compra uma cópia barata de algo parecido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa cópia barata que você comprou, esse presente que se assemelha ao presente original, feito à mão, nos mínimos detalhes, pensado para você, com o seu nome, com amor e feito com carinho, você acha que vai ter o mesmo valor do que o presente? O presente falso do que o presente original? Não. Mas por quê? Porque ele era autêntico. Porque ele tinha uma identidade. Ele era feito especialmente para cada um de vocês. A palavra do Senhor nos ensina que todos nós carregamos talentos. E se o Senhor te fez com algum talento, com algum dom, valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que você carrega. Não queira aquilo que é de outra pessoa. Não queira se parecer com mais ninguém. Vocês são lindos, lindas por aquilo que você é, da forma que você está. Você não precisa querer se parecer com as outras pessoas para ser aceito pelo Senhor, porque Ele te criou de forma única e autêntica. Ele te ama da forma que você é, do jeito que você está. Mas quando nós trocamos aquilo que é autêntico por algo passageiro, por algo, uma cópia barata, o que acontece é, nós vamos trocar algo que é especial e único por aquilo que todo mundo já tem. Todo mundo tenta se parecer com os outros, mas nós somos diferentes.
Nós queremos nos parecer apenas com o Senhor. Não troque o passageiro, não troque as cópias baratas, não troque os momentos pela identidade que você carrega. Aquilo que você carrega é mais especial do que os pequenos momentos, do que as pequenas cópias, do que aquelas pequenas amizades, do que os pequenos ambientes. Se nós fizermos isso, nós estaremos abrindo mão da originalidade que Deus nos deu para nos encaixar em algo que é comum. E esse algo comum para de ser algo especial. Esse algo comum para de ter importância. Esse algo comum para de frutificar. Esse algo comum para de alcançar lugares. Por quê? Porque nós vamos trocar aquilo que é eterno pelo passageiro. E o Senhor te diz hoje, filho, você é único. Filha, você é única. Não troque o eterno pelo passageiro. Não foge, não deixe de perder a sua identidade verdadeira pelas pequenas emoções, pelos pequenos momentos desse mundo. Você tem valorizado a forma como Deus te criou, ou você tem tentado ser alguém que você não é? Se você quiser continuar crescendo, você precisa entender que você é único e especial do jeito que você é. Então continue vivendo a sua verdadeira identidade. E a segunda lição que o Senhor quer nos ensinar hoje é: nós somos únicos, mas o mundo quer nos moldar. Só que enquanto o mundo quer nos moldar, Deus quer nos transformar. Talvez nós temos nos deixado levar pelas vozes, pelas amizades, pelos ambientes que nós estamos frequentando até hoje. Mas a partir de hoje, o Senhor vai começar a nos transformar por completo. A partir de hoje, tudo isso que o mundo tem tentado fazer, todas essas palavras, essas vozes, essas profecias contrárias vão ser caídas por terra, porque hoje o Senhor vai transformar as nossas vidas. Em Romanos 12, 2, todo mundo já conhece esse versículo, mas diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação das nossas mentes, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós entendermos que, independente daquilo que as pessoas têm tentado lançar sobre as nossas mentes, independente de onde as pessoas têm tentado nos levar, mas nós deixarmos o Senhor nos transformar diariamente, nós não cairemos em qualquer papinho, nós não vamos cair em qualquer conversa, nós vamos ter sabedoria para continuar vivendo a vontade do Pai. A mídia define padrões irreais de beleza, de sucesso. A escola e as redes sociais pressionam para que nós sejamos populares, conhecidos, vistos. Os ambientes de trabalho nos forjam para que a gente passe a perna em alguém, para que ocupe o lugar dessa pessoa. Esse não é a nossa essência, não é isso que nós carregamos a identidade de Cristo. E muitas vezes nós nos sentimos pressionados a ser moldados por alguém que a gente não é, para que a gente seja aceito, mas não é necessário isso. Se nós continuarmos sendo fiéis àquilo que o Senhor nos formou e nos criou para ser, Ele mesmo vai nos abençoar. Porque não é pelas nossas mãos, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência. Porque a inteligência vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, o direcionamento vem do Senhor, as portas abertas vêm do Senhor. Não é pela sua força, não é pela minha força. Então entenda que se você decidir viver a vontade do Pai todos os dias, e a verdadeira autenticidade dEle, Ele mesmo vai transformar a sua vida pouco a pouco, e Ele mesmo vai te colocar nos ambientes corretos, com as pessoas certas, para falar as coisas certas. Porque Deus não nos chama para ser igual a todo mundo, Ele nos chama para ser diferentes e vivermos de acordo com a vontade dEle. E o exemplo bíblico disso foi que Daniel e seus amigos viveram. Todos os jovens escolhidos naquele lugar foram
induzidos a viverem todos o mesmo padrão, a experimentarem, viverem e estarem diante do rei, comendo todas as comidas do rei. Mas então Daniel pensa, um homem sábio, aquele que estava de acordo com a palavra do Senhor, aquele que buscava ver a verdadeira identidade de Cristo, e falou: não, nós não somos todo mundo, nós não vamos para onde todo mundo vai, nós não fazemos o que todo mundo faz, porque nós somos filhos, e nós queremos ver o extraordinário do Senhor. Mas se você quiser viver hoje o extraordinário do Senhor, entenda que você não é todo mundo, você não pode acessar qualquer lugar, você não pode ouvir qualquer coisa. Nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades. Nós precisamos renunciar a nossa própria carne, a nossa própria mente, muitas vezes. Muitas vezes a nossa mente manda a gente, vai, mas o Senhor fala, não, não vai. É uma luta constante, o que nós precisamos enfrentar diariamente. Mas esteja firme e focado em apenas ouvir uma voz, que é a voz do Senhor. Imagina se Daniel tivesse comido da mesma comida de todos os outros jovens. Ele seria igual a todo mundo. E provavelmente ele não teria sido escolhido para estar ali servindo o rei. Porque ele não seria o mais sábio, ele não seria o mais inteligente, o mais ágil, aquele que mais se desenvolveu. Ele não teria respostas, ele não interpretaria sonhos. O Senhor hoje quer derramar visões, sonhos, Ele quer derramar sabedoria, mas nós precisamos estar firmados na palavra, na identidade e na autenticidade do Senhor, porque só quando nós estivermos ligados com uma aliança de sangue por completo com o Pai, que nós vamos ter sabedoria para lidar com cada situação da nossa vida. E qual foi o resultado disso? De Daniel ter sido diferente e vivido a identidade. Deus os honrou de forma que fez os tornar os mais sábios e bem-sucedidos do que todos os outros. Isso significa uma coisa: quando nós escolhemos ser autênticos e fiéis a Deus, Ele nos honra e nos capacita a fazer a diferença, independente do ambiente em que eu e você estamos, independente das pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos influenciados a ajudar essas pessoas e transformar a vida de cada uma delas. Nós não vamos ser mais induzidos pelas vozes contrárias que o mundo tem tentado lançar sobre as nossas vidas. Você tem se deixado moldar pelo mundo? Ou você tem buscado a transformação no Senhor? Se você quiser continuar crescendo, você precisa entender que você é único, mas que você não pode deixar o mundo moldar a sua vida. Você não pode mudar a sua verdadeira identidade, mas você precisa deixar com que Cristo invada a tua mente, o teu coração diariamente, transforme a sua vida por completo diariamente, porque esse é um processo que vai ser até o resto das nossas vidas. Nós nunca estaremos perfeitos, mas nós precisamos ser transformados, renovados, mudados, modificados, aperfeiçoados diariamente, para que essa identidade não venha se perder. Não é porque hoje nós carregamos a identidade de Cristo que nós não precisamos mais buscar a presença dEle, que essa identidade vai continuar. Não. Quanto menos da presença nós temos, quanto menos nós damos liberdade para o Espírito Santo, menos sabedoria nós temos para lidar com as vozes contrárias, com aquela pessoa do trabalho, com aqueles amigos na escola, na faculdade, com as vozes contrárias dentro da sua família, dentro da sua casa. Então esteja firmado na identidade de Cristo. Esteja ouvindo apenas uma voz, que é a voz do Pai. E depois que nós entendemos que nós somos únicos, mas nós não podemos ser moldados pelo mundo, mas nós precisamos ser transformados por Deus, nós também precisamos entender que dessa forma nós vamos viver de forma autêntica. Mas como nós podemos viver de forma autêntica? Nós vamos aprender agora. Essa é a nossa terceira lição. Saiba quem você é em Deus. Como você pode viver de forma autêntica? Saiba quem você é em Deus. Você é filho, amado, escolhido. Entre milhões, milhares daqueles que ficam no óvulo da mulher quando antes de nascer, como é que é o nome disso? Esse nome aí. São milhares, milhões.
Mas vocês foram escolhidos. Por quê? Porque vocês carregam um propósito, um chamado debaixo do céu. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Então saiba quem você é em Deus. Se você está aqui hoje porque tem um propósito para a sua vida. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita. Preste atenção nisso. Vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são escolhidos de Deus para anunciar as boas novas. A nação que é escolhida para pegar os enfermos e trazer para perto e abraçar, acolher e pregar o verdadeiro evangelho. O porquê que o Senhor está nos tirando dessa rua e nos colocando em outra rua? É para crescer? Também. Mas vocês já repararam que lá o movimento é muito maior? Que tem muito mais pessoas que estão precisando lá do que nessa rua? Não é à toa que o Senhor está nos levando para lá. Há uma necessidade, uma carência do amor do Senhor muito grande naquele lugar. E que nós possamos carregar a verdadeira identidade e a autenticidade de Cristo para incendiar as vidas que estão lá. Foi por isso que o Senhor nos fez diferente. Foi por isso que o Senhor te fez de forma autêntica. E é por isso que Ele te deu um talento. Para que você alcançasse as vidas. Para que você mudasse os ambientes onde você entrar. Você não é qualquer pessoa, mas você é filho e filha de Deus. Sua identidade não está na opinião dos outros, mas no que Deus diz sobre você. Não tenha medo de ser diferente. Mateus 5, verso 14 diz, preste atenção nisso: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Vocês estão sendo iluminados pelo Senhor. Vocês estão derramando uma nova unção. O Senhor está derramando uma nova unção, uma nova oportunidade de pregar a palavra e incendiar as pessoas aonde você estiver. Seja autêntico, carregue o DNA de Cristo. E ilumine os ambientes onde você entrar. O Senhor te fez para isso, para mudar os ambientes, e não para fazer com que o ambiente mude você. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então não esconda quem você é para agradar as outras pessoas, mas também seja coerente. Viva aquilo que você crê. Se você quiser continuar vivendo de forma autêntica, aquilo que você ouve, aquilo que você diz, que você pratica, que é o verdadeiro evangelho e a palavra do Senhor, pratique todos os dias. Pratique a verdadeira palavra. Pratique os verdadeiros ensinamentos do Pai. Em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão vocês estão enganando a vocês mesmos. Ser autêntico é viver de acordo com a fé que nós professamos. Nós não podemos ser cristãos na igreja e outra pessoa fora. Busque a aprovação de Deus e não das pessoas. Não tenha medo de mostrar a sua verdadeira identidade e autenticidade, mas jamais busque a aprovação em outras pessoas. Jamais espere a opinião das outras pessoas. Você não precisa querer agradar ninguém, mas queira agradar a Deus. Em Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procure agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Que toda a vida de máscara, de dupla identidade venha cair por terra hoje em nossas vidas. Mas se nós possamos ter uma única identidade e viver verdadeiramente o Evangelho e a palavra do Senhor.
Se vivemos para agradar os outros, nós nunca seremos livres. Nós nunca viveremos todo o propósito e a promessa por completo. Mas quando nós buscamos agradar a Deus, aí nós começamos a viver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor. Aí nós começamos a desfrutar daquilo que nós nem imaginamos. Aí nós começamos a acessar lugares que nós nunca imaginamos que pudéssemos acessar. Aí os nossos olhos começam a se abrir. E nós começamos a dar passos onde nós nunca imaginamos dar. Nós começamos a ir a lugares onde nós nunca sonhamos ir. E o Senhor começa a fazer o extraordinário dele acontecer. Mas você precisa entender também que se você ficar firme no Senhor, Ele vai te fazer viver a verdadeira autenticidade. E em 2 Timóteo diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então fique firme, mesmo em meio às críticas. Não desanime, não se chateie, não se entristeça, mas continue firme, vivendo a sua verdadeira identidade, vivendo o seu verdadeiro propósito, porque o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te conduzir e Ele vai te guiar a viver o sobrenatural. Algumas pessoas podem não entender as decisões de viver em Deus, de ir para Deus, mas Deus dá coragem para aquele que decide ser autêntico e fiel a Ele. Se você decide hoje ser autêntico e fiel, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e começasse a declarar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você começasse a levantar o nome do Senhor e falar: Deus, eu quero ser autêntico em Ti, Pai. Eu quero carregar as verdadeiras marcas, o verdadeiro DNA do Senhor. Eu quero mudar os ambientes onde eu acessar. Eu quero ser diferente. Eu quero tocar as vidas e ver elas se entregando à Tua presença, se convertendo. Eu sei que eu não fui formado para ser moldado pelas vozes contrárias, mas eu fui formado para ser transformado pela Tua palavra todos os dias, Pai. Nós somos diferentes, nós nos alegramos por ser diferentes, Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos especiais, nós somos escolhidos do Senhor, e nós queremos viver de forma autêntica todos os dias das nossas vidas. Então venha sobre nós, Pai, com essa autenticidade e identidade. Obrigado, Jesus. A Tua presença. Que a verdadeira presença nos deixe ser autênticos. Jesus, eu amo a Tua presença, porque eu amo a Tua presença. Jesus, como eu amo, Jesus, eu amo a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu, Pai. Que nós possamos continuar carregando essas marcas do amor. Que nós possamos continuar carregando a promessa e a verdadeira identidade. Nós queremos ser autênticos até o fim das nossas vidas, vivendo o propósito e a promessa por completo, Pai. Então continue, Pai, sobre as nossas vidas. Continue fazendo o extraordinário em nós, porque nós queremos ter a identidade do Senhor até o fim dos tempos, Pai. Que nós possamos mudar os ambientes onde nós estamos. É o que nós declaramos, é o que nós te pedimos, Jesus. Nós somos especiais, diferentes. Nós somos filhos escolhidos do Senhor. Então continue vindo com a Tua graça, com a Tua bondade sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, Pai. E venha sobre nós com Tua misericórdia, Jesus, porque nós cremos, Pai, no sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus.